pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e hoje nosso bate-papo vai ser sobre os pecados capitais. Como é que eles podem interferir na nossa vida, como é que a gente pode trabalhá-los para que a gente, superando as limitações, possa ser um pouco mais feliz, sem essas prisões que às vezes nos incomodam, nos amarram. Isso é muito importante. Por isso o programa Você Pode Ser Feliz de hoje quer te ajudar nesta reflexão. Nós temos os nossos irmãos e irmãs que sempre enviam seus pedidos de oração, como a Salete Franco, ela é de Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração em especial pela saúde do seu esposo Paulo Roberto, pede por ela mesma, por toda a sua família. E a Salete tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe muitíssimo. Maristela Gomes dos Santos, ela é de Barra do Garças, lá em Mato Grosso. Em oração e agradecimento pela graça recebida e também pela cura e libertação de Sidney Gomes. Sandra de Fátima Macedo, de Laçanci, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por sua saúde e paz. Pede também pelo seu esposo, o Elson, por suas filhas Laísa e Silvia Helena. Pede também por seus pais. E diz assim, olha, eu peço pelo novo padre da paróquia, o padre Francisco. Também pede pelo Papa, por todos da Associação do Senhor Jesus e por todos os familiares. Muito obrigado, que Deus te abençoe também muitíssimo. A Liliane Cristina Colete Santos, de Americana, no interior de São Paulo, ela pede oração, ela diz assim, olha, uma oração por bênção para toda a minha família e também pela recuperação de Ana Paula. E a Joelma de Souza Batista, ela é de Governador Valadares, Minas Gerais, pede oração pela comunidade Menino Jesus de Praga. Pede também por saúde de Luziel, Pamela, Widenberg, Joelma e também por toda a sua família. Temos, assim, outras intenções, daqui a pouco a gente continua lendo, porque para nós sempre é muito importante. O programa Você Pode Ser Feliz sempre lembra dessas intenções em especial, porque nós sabemos que você confia, porque a gente reza junto e coloca e apresenta essas orações, claro, sempre ao Senhor nosso Deus. Muito bem, eu quero dizer para você sobre a nossa revista, a revista Brasil Cristão. E a revista Brasil Cristão, ela tem uma referência para nós muito importante, porque esta revista ela tem assuntos importantes para a família. E mais importante do que isso, ela tem a preocupação de anunciar e de mostrar a todas as pessoas por conteúdos, catequese, doutrina e também sobre a palavra de Deus. A gente tem que ter isso como referência também. Então, você que é sócio evangelizador, todos os meses recebe essa revista e junto com ela, você sabe, a sua participação
financeira, porque você nos ajuda nessa obra de evangelização. 2 boletos, aquele que você faz a sua colaboração normal e também aquela colaboração extra, justamente para outros gastos, outras prioridades que nós temos aqui na Associação do Senhor Jesus. Se você ainda não é sócio, por que não tornar-se um sócio? Aproveita hoje o feriado, 21 de abril, e quem sabe, colocar diante de Deus também as suas preocupações, porque elas acabam sendo também as nossas preocupações. Então fica aí a nossa dica, não é, Fred? Sempre é bom a gente lembrar quando as pessoas podem nos ajudar dessa maneira para que a obra não pare, não é isso? Isso é uma maneira prática, né, padre, de ser evangelizador, né, de dar a nossa parte, aquilo que a gente, que é o mínimo que a gente pode dar, né? Porque a gente fala de contribuição financeira, às vezes a gente gasta com tanta coisa desnecessária, Tanto supérfluo, né? Tanto supérfluo, e a gente vê uma obra dessa chegando na casa das pessoas, onde a gente consegue de verdade falar daquilo que é o essencial. Então você que está em casa, coloque isso no seu coração de verdade, e a gente não fala do valor, né? É mais muito importante isso. Não, exato, a gente não que você tenha a liberdade de escolher aquilo que você pode, né? Então pode ser um pequeno valor, um grande valor, mas que vai fazer muita diferença nesta hora para que esta obra aconteça. Sem sombra de dúvida. Muito bem, então nós vamos agora receber a nossa convidada que vai nos ajudar a entender, claro, um pouco mais, né, Fred, daquilo que a gente já começou a conversar. Silvia Maltoni, seja bem-vinda no programa Você Pode Ser Feliz. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, viu? Obrigada, padre. Que Deus te abençoe. Muito pode sentar, por pelo favor. convite. Imagina, pode sentar. Então, você trabalha na educação, a gente tinha conversado há quanto tempo mesmo? Há 22 anos. 22 anos. 22 anos. Muitas alegrias? Muitas. Você entende isso como uma vocação mesmo? Com certeza. Quando você pensou na questão de educação, por vocação, por amor? Com certeza, padre. Eu acho que ser professor hoje, né, o educador, é realmente árdua a missão. Mas para a gente suportar e levar adiante, a gente tem que amar. E eu acredito que é dom. Eu não saberia fazer outra coisa. Você sabe que outro dia eu aliás, outro dia não. Em dezembro eu fiz 20 anos de padre. E uma das coisas que a gente conversava, justamente quando a gente foi falar sobre a missão em si, a vocação, a gente disse assim, eu também acho que não saberia fazer outra coisa. Porque eu sinto também como um dom muito especial, assim como o Fred, por exemplo, na música, né? Eu acho que é isso também, a gente consegue perceber que é dom, que é chamado de Deus para aquilo que a gente realiza, não é isso? Sabe que uma vez eu escutei de um amigo que a vocação ela se define a partir do momento que você faria até de graça. Então, e é isso. Mas é legal, é verdade, né? Eu achei muito bacana essa expressão, porque é de verdade. Você pode fazer muitas outras coisas por necessidade, porque a gente se adapta à realidade da vida. Sem dúvida. Mas, de fato, a música, a arte, o se expressar através da canção e também da fala, né? E, sobretudo, falando das coisas de Deus, é aquilo que aquece o nosso coração. Isso é mesmo, de fato. Silvia, essa questão da educação hoje, por exemplo, se eu fosse te perguntar sobre a questão dos desafios, como você vê hoje, assim, o que é mais desafiador quando se trata de educar? Porque você trabalha mais com adolescentes, jovens, nessa faixa, adolescentes, mais com adolescentes. Se você precisasse nominar os desafios, ou um desafio, ou 2, ou 10... O que você nominaria, o que você diria que é um desafio o maior? Eu acho que o grande desafio hoje, padre, é lidar com os limites, não é? Se a gente diz que o educador não pode fazer isso, comparar, não é? Mas, por exemplo, eu sempre aprendi a respeitar o mestre, o professor, aquele que educa, aquele que ensina. E hoje nós temos famílias muito permissivas. Poxa, isso é complicado. É muito complicado. Então, eu acho que o grande desafio hoje é fazer com que o jovem entenda que você está ali à frente para educá-lo, para levar o conhecimento, né? E ele respeitá-lo como profissional. Eu acho que esse é o grande desafio. Está faltando isso, essa questão do respeito? Tem muita falta de limite, né? E também as linguagens que são diferentes, porque as famílias confiam os filhos à escola, mas não confiam na escola. Nossa, peraí, então vamos... Você viu, Fred, que o negócio aqui já... Muito então, nesse caso... bastante gritante. Mas é verdade. E como é que por que você percebe isso? Então, essa questão de não confia no profissional? Na verdade, assim, eu acho que, se bem que eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola onde a gente lida muito bem com isso, né? A escola interage com a família e vice-versa. Graças a Deus. Né? Mas a gente percebe que os pais nem sempre apoiam.
Então, quando você trata de um valor, né, de uma atitude adequada ou inadequada e vai conversar com a família, enfim, a gente encontra muitas resistências. Sério? Eu acho que isso é um grande desafio. Mesmo sabendo que é para o bem da desafio. criança ou do adolescente? Não, sem dúvida. Sério? Sem dúvida. Porque, por causa da permissividade, então? Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, Fred. A gente vê até assim, os pais sendo muitas vezes refém dos filhos. Então, o pai não questiona por que o filho foi mal na prova. O pai questiona por que a professora deu a nota abaixo da média. Por que a professora... Isso é muito Isso constante? É constante. Veja que os valores se inverteram completamente. Mas muda o valor, porque antigamente, na verdade... Mia não precisa ir longe, não. Antigamente, ai de nós, se chegássemos ali numa condição de nota fora do padrão, o pai dava total e completa razão ao professor. Sempre. Então, antigamente era assim. Eu nem os valores precisava pensar nisso. Se chegasse com nota vermelha, eu sabia que eu tinha que dar uma belíssima satisfação para meu pai e eu sabia que ele não ia falar absolutamente nada contra o professor ou a escola. O problema era meu sempre, nosso sempre, né? Justamente porque faltou da minha parte algum tipo de participação ou não atenção, por isso que eu levei aquela nota. Sem dúvida. Então, e agora então não, parece que totalmente oposto. Lógico que não. Não, claro, não. A gente generalizada, é pontual, grande parte, pontual, sim, porém. Grande parte nós somos, e isso é exaustivo, né? Eu acho que é um antivalor até, porque se o pai confiou o filho à escola, né? Lógico que ele pode questionar, ele pode interagir, mas ele tem que acreditar no profissional, né? Ele não pode apoiar o filho e dizer, não, seu professor errou e ponto final. E acontece muito isso. Então, o problema é que por isso que essa questão da falta do limite, porque talvez o aluno, né, o filho, no caso, melhor dizendo, ele vai chegar até o professor com aquela referência de que o professor não fez o que tinha que ter feito. Isso, porque o pai disse que... Porque a referência vai ser o pai, sem sombra de dúvida. Exatamente. Agora, tirando todas essas questões, quando você, com adolescente, a gente vai falar hoje vai conversar, bater um papo aqui, sobre essa questão dos pecados capitais, depois a gente vai entrar até dentro dessa questão psicológica e tal. Como é que você percebe, os adolescentes percebem essa questão do pecado? Eu não digo o pecado no sentido assim, de colocar culpa sobre o adolescente, sobre tudo que ele faz, não é nesse sentido, mas ele percebe que, olha, existe um Deus, existe uma religião, existem algumas situações que a gente precisa pensar melhor, ou atitudes que a gente deve pensar melhor antes de fazer. Sim. Eles têm essa referência? Tem essa referência, sim, não todos, né, mas grande parte tem, até porque trabalho numa escola católica, confessional, e nós trabalhamos muito diretamente com eles, não é? Então, eles sabem, eles têm a noção do certo e do errado. Talvez hoje não haja muito a concepção do pecado. Olha, você fez isso, isso é um pecado. Mas é um erro. No sentido assim, olha, isso é errado, por isso, por isso, por isso. E eles questionam, eles querem saber como é que a gente se posiciona frente àquilo. Ah, é? Então eu costumo dizer que o jovem é um pouco São Tomé, ele precisa ver para crer. Muito difícil trabalhar com a área da educação. Muito difícil. Porque a gente que é padre, né, nós temos também esse contato todo com os adolescentes, com os jovens, com todas as idades de uma maneira muito especial. Mas a gente não tem, eu diria, vou usar a palavra talvez não muito correta, esse é embate direto, né? Porque às vezes muitas coisas daquilo que você diz soa inicialmente como uma lei, né? O padre disse, então é verdade. E às vezes não há muito esse confronto, não há muito. Eu acho que deveria até existir um pouco mais. Então, por isso, quando você diz isso, poxa, a realidade não é tão simples como a gente imagina. Mas, claro, não é tão assim, não dá tanto medo, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande. É um desafio, né? Nós somos muito expostos, não é? Claro. E eles questionam, eles querem saber até onde você vai, se você agiu adequadamente ou não, com justiça ou não, não é? Então, assim, eles questionam muito, né? Porque eles querem ver na nossa atitude a coerência que eles buscam. Mas isso é legal. Isso é bacana. Eu acho legal isso. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês dois. Quando a gente conversa com jovens, por exemplo, na questão da confissão, quando eles vão se preparar para o crisma, ou até mesmo as crianças primeiro cristianos, seus 10, 11 anos, uma das coisas que isso me chama a atenção, porque não foi uma realidade minha, que é o fato de eles dizerem que precisam de limites. Sim. Até conversamos outro dia, né, não é, Fred, sobre isso. Os adolescentes dizendo, eu precisaria de mais limite. E assim, isso, de certa forma, me constrange, porque eu não precisei de dizer para o meu pai ou para a minha mãe que eu precisava de limites. Sim, sem dúvida. E a gente conversava outro dia, né? Só do pai olhar, a gente sabia o que ele queria, né? Ou deduzir aquilo que eu precisava fazer. Eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo,
Mas, de qualquer maneira, isso, quando fala, olha, eu preciso ter limites. E como é que fica isso, né? Como é que fica isso na educação? Como E é que eles pedem de fato, porque a gente percebe socorro, assim, não né? Tem duas linhas, na verdade. Uma que pode ser também em relação à carência afetiva. Então, olha, eu estou aqui, me perceba. Aí ele tem uma atitude inadequada, até porque ele precisa dessa proximidade, né? Tem um saldo bastante positivo em relação a isso, porque às vezes a gente trabalha com alguns adolescentes mais rebeldes, que com carinho, mas com limites e firmeza. E eu vou dizer para ele que é não até o fim. E aí, dali 2 anos, ele vai para o ensino médio e ele olha para mim e diz, Silvia, você tem razão, que bom que você chamou minha atenção, Sério? Que bom que você me disse aquilo. Ai. Então, tem também esse lado, né, que é bastante positivo, né? E eu tenho a oportunidade, às vezes, de ouvir isso, né? E trabalhar com esses alunos que são mais difíceis também é o nosso grande desafio, porque não se limita à sala de aula, né? É uma coisa muito próxima. É a aula, é o conhecimento, e é a pessoa, é a vida dela, é a família. Sem dúvida. Então, Agora, uma outra coisa, Fred, não sei se... Eu não disse quando a gente falou da Silvia, para convidá-la, ela trabalha com educação há 22 anos, como ela mesma disse, mas ela também tem o Ministério das Ezequias, não é isso? Como é que é essa questão de trabalhar com o Ministério das Ezequias? Que eu acho muito bonito. Você está com as pessoas num momento de muita fragilidade, né? Sim, eu gosto assim de evidenciar porque as pessoas se assustam, né, padre? De início, imediato, até comentava aqui no grupo em que eu estudo e a gente faz bastante trabalhos, né? As pessoas são mais idosas, né? Uma equipe de pessoas mais velhas. E quando eu fui sentindo esse chamado, né? Primeiramente porque eu achava um absurdo uma família enlutada que, né? Vai fazer a passagem da pessoa que está ali para outra vida e não tem ninguém para ajudar, né? Então eu falei, meu Deus, na carência de padres, alguém precisa fazer isso. Então eu já me senti incomodada. Nossa, que legal. E depois fui buscar, mas eu sempre tive esse chamado. E mesmo a minha mãe, que é muito religiosa, católica, ela dizia, nossa, mas nunca pensei que minha filha fosse sentir esse desejo. E hoje eu faço isso com amor, né? Sábado agora mesmo eu fiz a encomendação de 4 corpos e entre eles um jovem de 33 anos. Puxa. Então foi assim um desafio bastante grande, porque o que eu digo para um morto ali, para a família enlutada, eu não posso dizer para outra. Então ter esse limite, as famílias que querem falar conosco a todo custo, dar uma palavra de conforto. Então é um outro dom. E eu esse ano especificamente trabalhei muito assim, pensando no sentido da campanha da fraternidade, né? De fato. Eu preciso servir, né? Eu preciso servir. Então, eu faço, é um trabalho que eu desenvolvo com bastante carinho. E é um ministério, né? A gente, quando vai fazer justamente ministrar, a gente quer, às vezes, tem alguém da comunidade, porque não dá para a gente ir lá em todos, né? Sem impossível, dúvida, é impossível. Mas quando a gente vai, a gente percebe o quanto aquela família, ela precisa de uma palavra, ela quer uma palavra que seja simples, mas ela quer a presença de alguém, né? E eu acho isso muito bonito, né? Porque a pessoa confia, é aquilo que as pessoas fazem quando ligam para cá, né? Colocando as suas orações, elas confiam, não na minha intercessão, porque eu não sou santo, mas nem na nossa, mas confio na nossa palavra, né? Isso é muito bom. Um belo trabalho, viu? Um belo trabalho. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. E que você continue fazendo isso com muito carinho, porque as pessoas precisam, né? É verdade, verdade. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Silvia e ela, além daquilo que ela já disse, trabalha com educação, também ministro das Ezequias. E nós vamos daqui a pouco entrar nesse assunto diretamente sobre os pecados capitais, as nossas limitações, as nossas angústias diante disso. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós já temos a presença do Reginaldo, ele é psicólogo, vai também nos ajudar a entender esse universo todo de como que a gente pode trabalhar isso. A minha limitação, a sua limitação, a nossa limitação. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. E saímos com música, claro, com Fred Pacheco. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma escolha e um desafio. Há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você.
Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração